Olá pessoal do sétimo ano. Hoje na aula de Geografia nós vamos aprofundar um pouquinho mais dos conhecimentos daquilo que a gente está estudando. A gente estudou até a última aula sobre a questão da influência econômica, né, dos fluxos econômicos, da colonização aí, que aproveitou para retirar da extração de grandes recursos financeiros para seus colonizadores, como o ouro, o café, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, as drogas do sertão. Hoje a gente vai falar um pouquinho também da questão da influência indígena e africana. Hoje vamos concentrar primeiro na questão indígena. E na aula de amanhã a gente vai se concentrar na questão econômica, cultural da África. Tá? Então vamos começar com a influência da cultura indígena na sociedade brasileira. A cultura indígena é muito vasta e rica e tem grande influência na sociedade brasileira, pois antes da colonização do Brasil por Portugal, a cultura indígena era predominante em solo brasileiro. Mas você sabe quais são as principais influências? Nesse artigo você vai entender um pouco mais sobre a influência da cultura indígena na sociedade brasileira e vai poder identificar traços marcantes, inclusive em muitas coisas que você faz ou já fez, né, parte disso. Cultura indígena. A cultura indígena tem muitas influências diretas na sociedade brasileira, desde a culinária até o artesanato, passando por hábitos, ensinamentos sobre plantas, medicinais e até mesmo dança. Antes da colonização do nosso país, era formado pelos índios, né, pelos indígenas. Porém, com a chegada dos colonizadores europeus, o número de índios vivendo atualmente em terra brasileira é inferior a 1%, e muitos deles ainda vivem isolados, sem nenhum tipo de contato com o restante da população. No entanto, mesmo assim, a cultura indígena está muito presente em hábitos e crenças da sociedade, bem como conhecimentos medicinais, música, alimentação e diversas outras práticas. Dentro disso, você vai poder ver uma influência clara dessa cultura no hábito que a maioria dos brasileiros tem de deitar em redes, nem que seja para breves descansos. Ademais, crenças folclóricas são muito presentes, como o folclore do Curupira e do Saci Pererê. Na música, a cultura indígena também está enraizada na sociedade como instrumentos e ritmos. A influência na música, por exemplo. A música merece um tópico próprio, já que a música popular brasileira conta com grandes influências indígenas. Muitos instrumentos de sopro e de percussão tiveram início nas flautas nativas dos índios e nos chocalhos que conseguiam criar com ritmos percussivos. Além disso, apitos e tambores também sempre foram muito usados pelos indígenas. Com isso, você pode notar fortemente a influência desses instrumentos na música popular do Brasil, principalmente em relação aos arranjos e ritmos que utilizaram apitos e tambores. Ademais, o canto também recebe essa influência como o uso de expressões uauê e eruê. Na cultura indígena, cantos como esses eram utilizados para unir o divino com a natureza e a intenção de paz e união do povo. Além disso, junto com essas heranças históricas que vivem na sociedade brasileira, a dança também se faz muito presente. Dessa maneira, os povos indígenas sempre foram muito vastos em cultura, com diversas tradições e conhecimentos que eram passados de geração em geração, e muitas dessas coisas se mantêm até hoje, sendo vistas de forma muito presente em toda a sociedade. Exemplo também pode ser visto em costumes e línguas, pois o tupi-guarani tem influência no português, como o nome de um dos parques mais famosos de São Paulo, Ibirapuera, que tem tradução para lugar que já foi mato. Assim, a língua, os hábitos, a música e muitas outras partes da cultura desse povo, que foi o primeiro a habitar o Brasil, tem grandes raízes e continua a expansão da sociedade brasileira em todo o mundo. A gente viu até um pouquinho isso no ano passado, no sexto ano. Né? O próprio nome Tu, que vem de Tuaçu, que significa cachoeira grande. Então, muitas palavras do nosso português descendem principalmente da língua tupi-guarani. A gente tem a questão dos banhos diários, que não é alguma coisa que veio da Europa, assim, eram os índios que criaram esse costume do banho todos os dias. Então, muitos alimentos também fazem parte do nosso ambiente, do nosso dia a dia, e que vem da cultura indígena, né? Que
se incorporou à cultura que se tornou cultura brasileira. Agora vocês vão pegar e vocês vão fazer um exercício. Vocês vão fazer um exercício aqui para mim. Eu vou fazer a leitura do exercício. Vou dar uma aumentada aqui para a gente poder realizar esse exercício. E aí vocês podem ir pausando o vídeo para que vocês possam ir copiando. Né? Raízes indígenas. Nós brasileiros temos uma cultura muito rica. Em nossas famílias temos a descendência indígena, africana e europeia. Precisamos valorizar nossas raízes e entender que a cultura brasileira só é rica pela sua diversidade. E aí vocês vão copiar a partir daqui. Óbvio, não precisa fazer o desenho, mas vocês descrevam embaixo, no lugar do desenho, o que está sendo apresentado. Né? Então aqui fala do jacaré, Capivari, na cidade de Capivari, ou maracujá. E aí ele pede no primeiro exercício, as palavras a seguir são de origem tupi. Leia e as ligue às figuras correspondentes. Então você vai mostrar, por exemplo, o jacaré, eu acho que tem a ver com isso aqui. Então eu vou trazer um traço aqui, no caso, você pode deixar só essa parte por escrito aqui, que já é o suficiente, tá? Então nós temos aqui o rio da Capivara, lá em Capivari, um fruto que serve e aquele que olha para o lado. E qual é qual? Vamos para o segundo exercício. Lembrando que vocês podem pausar para copiar e depois responder. 2. Jogamos e brincamos de várias brincadeiras de origem indígena. Leia os nomes das brincadeiras e carregue as palavras até o jogo correspondente. Lembrando de copiar também a pergunta, tanto para 1 quanto para número 2. E de novo, para você fazer a relação. Peteca. Qual desses aqui representaria a peteca, que é um jogo indígena? Cabo de guerra. Tá vendo aqui, ó? Que representação do mundo indígena. Então, de novo, ele está aqui representado em umas 3 imagens. Vai escrever e vai puxar a setinha para o seu lado correto. Peteca, cabo de guerra e a bolinha de gude. Qual delas representa a bolinha de gude? E você vai trazer ela para cá. Esse é o exercício que vocês vão me apresentar na próxima aula, para compor aí, manter aí as nossas atividades e as notas de vocês como elas estão, certo? Então, essa é o exercício da nossa aula de hoje. Depois nós falaremos do mundo, da contribuição da África, dos africanos para a nossa sociedade.